Dando continuidade aqui na sala de marketing, nós vamos chamar aqui agora um conteúdo muito prático, um assunto que sempre gera bastante dúvida, principalmente o como fazer, mas interligado com os resultados da empresa, né? Então, para falar aqui, um guia prático do SEO, como gerar mais tráfego e vendas, eu chamo para o palco Diego Ivo, que é fundador e CEO da Conversion. Seja bem-vindo, Diego. Bom dia, pessoal. Mais energia ao pessoal aqui da Conversion. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou sem um passador. Ah, você passa. Olha só, muito chique aqui. Bem, é um super prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar hoje sobre SEO, mas eu não gosto de falar de SEO só falando sobre SEO, porque isso é uma coisa técnica. Eu gosto que a gente pense em conjunto o SEO e como isso daí, como o SEO vai impactar o negócio, assim como outros canais de tráfego, porque canal de tráfego não faz verão sozinho. Opa. Uma pergunta, sejam sinceros. Quem aqui está cansado de ver anúncios o dia todo? Você abre o Instagram, é anúncio, o TikTok é anúncio, o G1 é anúncio, os sites todos estão anúncio, 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 anúncio. Você abre o seu e-mail, tem pessoas te mandando e-mails outbound que não fazem o menor sentido. É só anúncio, anúncio, anúncio. Levanta a mão quem está cansado. Uau! Eu até me preparei. Será que profissionais de marketing estariam cansados ou não? Porque, cara, eu falo para você, eu estou exausto de anúncios, especialmente os irrelevantes. Porque um anúncio relevante para mim, eu tenho atenção a ele. E, cara, a maioria das pessoas está totalmente saturada de anúncios. Tem uma pesquisa que mostra que 27% dos usuários nos Estados Unidos utilizam algum tipo de ad blocker para não ver propaganda. 96% das pessoas não acreditam que anúncios sejam verdadeiros. Se você abrir o Instagram e ver aquele pessoal de infoproduto, ali é 99%. Tem gente séria, tá? Não vou falar que não tem. Tem gente muito séria, mas há promessas ali miraculosas e inatingíveis. E depois, de 4 a 10 mil anúncios por dia é o número que um americano é impactado diariamente. Você imagina, eles veem 300 mil anúncios por mês, por pessoas. É impossível acompanhar isso daí. A gente não tem dados no Brasil, mas não deve ser tão diferente do que a gente vê lá fora. E quando a gente vai pensar nos consumidores, nos nossos clientes, de quem vai comprar os nossos produtos, isso é o oposto. As pessoas não querem anúncios, elas querem encontrar as empresas, os produtos, através de canais orgânicos, seja com o seu influenciador, seja com um amigo, seja nas buscas do Google. 70% das pessoas preferem encontrar um produto, uma solução, através de um artigo, mais do que através de um anúncio. 80% das pessoas ignoram links patrocinados nos resultados de busca. E 92% dos consumidores confiam mais em indicação, boca a boca, de seus amigos e familiares. Né? Nós somos seres sociais. Nós confiamos essencialmente em pessoas e os canais orgânicos estão mais ligados às pessoas. A gente vê quem fala sobre aquilo e há uma confiança maior. Então eu trago hoje uma grande pergunta para vocês. É possível ter ótimos resultados com marketing que as pessoas adorem e usando menos propaganda? O que vocês acham? Sim ou não? Mais alto, pessoal? Eu também. Em minha experiência, é totalmente possível que se faça um marketing que as pessoas adorem e que gere muito mais resultados. E a resposta para esse marketing está no marketing orgânico, assim como no SEO, assim como em outros canais orgânicos. Mas para a gente falar do SEO, a gente precisa primeiro pensar no marketing orgânico, que é como as empresas, os negócios vão se estruturar para poder explorar o SEO e outros canais orgânicos.
Bem, eu sou o Diego Ivo, sou fundador e CEO da Conversion. Trabalho aí há 20 anos com SEO, marketing digital, e-commerce. Nós, na Conversion, atendemos grandes marcas no Brasil também. Já trabalhamos com muitas marcas globais, como Walmart, Whirlpool, Staples, Ajinomoto, etc. E antes de começar, eu quero propor um desafio para vocês. Quero que a gente faça junto muito barulho no LinkedIn, falando sobre essa palestra, falando sobre o evento da Local Web Conference. A gente tem aqui um conteúdo, que é um workshop pago, que é complementar ao que a gente está vendo aqui, que se chama Workshop Testes de SEO. O valor dele é em torno de R$300 e a gente vai disponibilizar gratuitamente para cada uma das pessoas que estiverem aqui e fizerem esses simples comandos, que é tirar uma foto da palestra, postar no LinkedIn marcando o meu perfil, Diego Ivo, o perfil da Conversion e o perfil da Local Web. E aí você tira uma foto e compartilha um insight que você teve sobre esse conteúdo. Tira a foto ali para lembrar os perfis, tem que marcar todos, pessoal. E aqui vale um alerta, não é a Local Web que está oferecendo isso, é a Conversion. Então todo o suporte é com a gente. Não manda dúvidas para a Local Web, qualquer coisa manda dúvidas lá para o nosso perfil. Tá certo? Então, se quiser tirar a foto aí para lembrar os perfis. Vocês topam o desafio? Opa, vamos fazer barulho, pessoal. Vamos fazer barulho, né? Potencializar o marketing orgânico. Então, falando já do marketing orgânico em si, eu quero começar com uma definição. Eu gosto sempre de partir do conceito de uma teoria para ir aterrissando em uma prática. O que é o marketing orgânico? Ele não está totalmente consolidado e fora do Brasil e dentro, muitas empresas e pessoas, muitos profissionais estão começando a conceituar, e essa daqui é a minha definição de marketing orgânico, talvez vocês encontrem outras. O marketing orgânico é uma filosofia que privilegia os canais não pagos, porque o consumidor prefere a experiência que tem neles. Seu objetivo é construir relevância e marcas de forma pragmática, com foco em vendas, né? Aqui a gente não quer o branding, que é abstrato, que não vende, porque isso é arte. E a gente não quer a performance, que não tem branding, porque isso daí é commodity. O tráfego pago, a publicidade, não é inimigo. Ele é um acelerador de resultados. E a base do negócio é construída em cima de estratégias orgânicas. Seja SEO, sejam outras estratégias. Deixa eu pegar uma água aqui. E a gente tem aqui na tela, tira a foto que é muito legal, o framework peso. E o que é o peso? Não vou ficar na frente, não. Ele faz um mapa de todos os principais canais de marketing que a gente tem na internet, né? E ele é a abreviação de Paid, Earned, Shared e Owned Media. Aqui tem praticamente tudo que você pode investir em termos de marketing digital. Mas, cara, é muita coisa, né? Como é que uma empresa vai cuidar disso tudo? Bem, ela não vai conseguir cuidar 100% de tudo, a não ser que ela seja muito grande, e até grandes empresas não conseguem cuidar totalmente, e ela tem que ir priorizando. Então, você vai olhar para o seu negócio, vai entender o que faz sentido, e vai priorizar os canais. O SEO está aqui, ó. Earned Media, ali no cantinho, né? Ele é mais uma coisa da engrenagem. O SEO não é a resposta para o negócio. Assim como tráfego pago não é, assim como social media não é. A gente tem que pensar em estratégia. O resultado de marketing de negócios hoje vem da estratégia. Cada um dos canais que a gente vê aqui é onde se vai executar as estratégias, é o plano tático. E o marketing orgânico, ele é a soma de Earned, Owned and Shared Media. Né? Coincidência ou não, olha só, SEO. Então, o acrônimo de Earned, Owned, Shared Media, ou Shared, Earned e Owned Media seria SEO, mas é uma mera coincidência, né? Earned Media é tudo aquilo que você ganha, que falam de você. Por exemplo, se você é mencionado na imprensa, isso é uma mídia que você ganhou. Depois você tem a sua Owned Media, que são os canais proprietários, como o seu site, o seu aplicativo, etc. É ali que você tem controle. Depois, você tem a Shared Media, que é quando há compartilhamento de informação, muito focado ali em redes sociais,
mas também pode ser através de ações de co-marketing. O SEO, como a gente viu, ele está dentro de Owned Media e é a principal estratégia de Owned Media, né? O SEO você tem controle dentro do seu site, ele é considerado uma mídia proprietária, mas ele depende do algoritmo do Google entregar o clique, a visita para você. Eu sempre gosto de começar definindo, como eu falei, então eu tenho uma pergunta aqui. O que é SEO? Mas eu queria saber, levanta a mão quem sabe o que é SEO. Ainda bem que eu trouxe a definição, muito bom. Tem duas formas de explicar o SEO. Eu vou falar de uma forma mais rebuscada, primeiro. SEO é o acrônimo de Search Engine Optimization, que é um conjunto de técnicas e estratégias para sites ficarem melhor posicionados nos mecanismos de busca, gerarem mais reconhecimento de marca e aumentarem o tráfego e gerarem mais negócios. Super conceitual. Na prática é isso daqui. Ó, ficar na primeira posição do Google, dizer que é SEO, dizer que é anúncio, sem pagar pelo clique, porque tem muito mais valor. Você consegue gerar volume de tráfego e você tem o que para mim é a chave de tudo, que é muito mais confiança do consumidor. O consumidor crítico, ele vai preferir te encontrar por aqui. E é isso que a gente vai fazer dentro do SEO. Qual que é a importância do SEO? A busca orgânica é o principal canal de tráfego para todos os e-commerces no Brasil, em média, né, isso aqui é somado todos os e-commerces, ficando atrás apenas do tráfego direto. O tráfego direto são as pessoas que digitam seu endereço, primordialmente é isso daí. Isso daqui é menos acionável, mas todos os outros canais, de alguma forma, são acionáveis, né? Por acionável, eu quero dizer, há alguma coisa que você possa fazer para melhorar. Em SEO, que a gente vai falar aqui hoje, em mídia paga, quanto mais você gastar rios de dinheiro, mais esse percentual vai aumentar. E não é para ter só uma coisa, é para ter um equilíbrio de todas as coisas. Mas a gente tem um problemaço, ou uma solução, né? Porque a solução está no problema. Mais de 90% das páginas da internet não recebem nenhuma visita do Google. Elas são cegas. Você abre um site, você coloca um monte de páginas, um monte de conteúdo e ninguém vê. Aquilo é inútil se ninguém visualiza. E aí vem uma pergunta, como mudar isso daí? Como que a gente faz para que as nossas páginas recebam pessoas, recebam visitas de pessoas qualificadas? Em outras palavras, como a gente ranqueia melhor no Google? Existe aqui um framework que é divulgado pelo próprio Google, né, através de algumas documentações aí, que é sensacional. Ele tira uma foto, pessoal, enquanto eu bebo mais minha água, porque isso é muito importante. Pronto. Então, o Google divulga esse framework chamado EEAT. E o que vem a ser isso? Primeiro E, de Experience. Quando falo isso daí, todo mundo vai pensar, beleza, tem uma experiência na página legal. Não é isso. E é confuso, né? Todo mundo confunde. Na primeira vez que eu vi isso daí, eu também confundi a experiência da página, né? Mas não é. É a experiência que você tem ao falar sobre um determinado assunto. Por exemplo, no nosso contexto aqui, eu trabalho com SEO há uns 20 anos. Então, eu posso falar um conteúdo de SEO para você. Agora, se eu viesse falar sobre carnaval, como a Sabrina Sato falou, cara, eu não tenho gingado. Eu nunca fui no carnaval de Rio de Janeiro, nunca fiz nada. Vocês não iam acreditar em mim. E o Google também não acreditaria em mim no meu site se eu falasse de carnaval. Mas se eu falar de SEO, sim. O segundo E é de expertise, que é como as pessoas te percebem em relação ao nicho, que é um desdobramento da primeira. Né? É até redundante de alguma forma, mas o Google gosta de explicitar isso daí, que é você ter um nicho. Então, o meu nicho é SEO, é marketing digital. E cada um de vocês aqui trabalha em uma empresa que está dentro de algum nicho. E aí você vai produzir conteúdos e gerar experiência para o usuário, atendendo àquela expectativa. Depois, a gente tem o A de authority, ou autoridade. O que significa isso? Tem uma frase que eu gosto,
muito um conceito que é: importa mais o que os outros falam de você do que o que você fala de você mesmo, né? Você, às vezes, senta num bar, em algum lugar, e aquela pessoa começa a falar de como ela é linda, de como ela é maravilhosa, que ela fez aquela viagem, que ela fez aquilo. Cara, isso não tem valor, porque quando ela sair da mesa, você vai falar para o teu colega: que pessoa chata pra cacete, né? Então, mas se ela for o contrário, se ela sentar na mesa contigo e te passar umas ideias muito bacanas, você fala: cara, fulano de tal é um monstro disso daqui. E é assim que funciona para o Google. Ele quer que o seu site seja reconhecido por outros sites. Isso se chama autoridade. E como é que você vai conseguir isso? Através de menções em outros lugares da tua marca e principalmente através de backlinks. Diego, o que são backlinks? São aqueles links clicáveis que apontam de uma página para outra página. E por fim, tem o T ou T de trustworthiness, que é mais complexo. O pessoal fala trust, mas em bom português é confiança. Que é quais são os elementos de confiabilidade do seu site. Então, design profissional, você ter selos de segurança, você ter selos e prêmios de reconhecimento, você demonstrar que tem uma estrutura grande, colocar seu endereço, número de funcionários da empresa, tudo isso daí vai gerando confiança. Dito tudo isso daí, a gente pode resumir o SEO em dois pilares principais. On-page, que é tudo o que acontece dentro do seu site, e off-page. Se a gente for entrar em terreno de SEO mais avançado, isso daqui já foi superado, mas eu acho que didaticamente é dessa forma que é importante pensar primeiro e é mais fácil. Vamos começar pelo SEO on-page. A primeira coisa que a gente vai olhar vai no Google PageSpeed, é uma ferramenta gratuita do Google. Você vai colocar o endereço do seu site e você vai ver se o seu site é rápido ou não para o usuário. E aí, não sei se dá para ler aqui. Aqui está. Vocês conseguem ler aprovado? Aqui? Eu não consigo daqui. Mas ele está aprovado. O G1 é um ótimo site em termos de velocidade. E a maioria dos sites, entretanto, vai estar como reprovado. Se vocês fizerem um teste no DaConversion, vai estar reprovado. A gente está mudando isso. Porque para ter um site rápido, você precisa mexer muito em termos de infraestrutura e subir um site novo. Vocês trabalham com isso, imagino. É sempre um desafio. E aqui a gente chega agora no que é o conceito mais importante de SEO. Se eu pudesse dizer uma única coisa para vocês não esquecerem dessa palestra, é esse tema aqui. Na área de SEO, é um tema muito difundido, mas ainda é um tema que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Porque o conceito é muito simples. Quando alguém faz uma pesquisa no Google, ela quer encontrar o seu resultado, certo? Certo? Mas qual que é um problema central? O ser humano, ele não fala tudo o que ele quer de uma maneira clara. Então a gente tem que interpretar o que está na cabeça dele. Qual é o seu nome? Igor. Você? Caio. Se o Igor pesquisar tênis no Google, muito provavelmente, a expectativa de tênis que ele deseja encontrar é diferente do Caio. E o que a gente tem que fazer para entender a intenção de busca? Conseguir mapear nos nossos consumidores quais são todas as principais intenções de busca possível, para, posteriormente, a gente construir uma página, um conteúdo que atenda àquelas intenções. Cara, o SEO, a gente pensa muito em tecnologia, em coisas mecânicas, mas com a inteligência artificial é sobre pessoas. Para trabalhar com SEO hoje, não precisa ser dev, não precisa entender de HTML, não precisa entender de código-fonte, mas sim de pessoas. E a gente precisa democratizar os resultados, né? Quando eu pesquisar por tênis, por exemplo, quando as pessoas pesquisam por tênis, elas não querem, a maioria não quer um tênis da Gucci, né? Que vai custar, sei lá, não tenho nem ideia, não tenho isso daí, sei lá, 5, 10, 50 mil, 100 mil reais. Não, quer um tênis democrático. Então, todos os nossos resultados, eles precisam ser democráticos. Uma empresa que democratiza o seu segmento, ela tem muito mais chances de posicionar no Google, né? E uma empresa, se você for olhar a Gucci, ela provavelmente só vai aparecer para as suas próprias marcas, para os seus próprios produtos. Aqui um exemplo do que eu falei, quando a pessoa digita tênis no Google.
cada pessoa pode querer encontrar cada um dos tipos de respostas, e muitos outros, que vai passar pelo estilo, pelo objetivo, né? Posso querer um tênis de passeio, de corrida. E aqui mais um exemplo. Esse aqui eu gosto bastante. Quem trabalha com e-commerce aqui? Levanta a mão. Show. Quando a gente pensa em intenção de busca, quando eu pesquiso um produto no Google, eu quero o quê? Eu quero encontrar sortimento de produtos, ou seja, muitas opções de compra e preço baixo, certo? Então eu pesquisei fritadeira. O primeiro resultado tinha 2.700 produtos. Estava na primeira posição. Aí eu fui para a segunda página, para trazer um exemplo, tinha 80 resultados. Então olha como que a experiência do usuário impacta os resultados orgânicos. Ah, Diego, é só isso? Claro que não é só isso, né? São centenas de fatores, mas esse daí impacta bastante. Às vezes, alguém fala, quero ficar na primeira posição para fritadeira, né? O que você tem? Eu tenho um único produto. Cara, ou você revoluciona o mercado, ou você não vai conseguir. Por quê? Um produto, imagina um produto super caro, para ficar na primeira posição para fritadeira, não é democrático. O SEO, ele precisa de páginas e conteúdos democráticos. Aqui, cara, eu não vou em cada um desses pontos aqui. Esse e o próximo são 2 slides muito, mas muito ricos. Pode tirar foto. Pode tirar foto. Aqui é como deve ser uma página, uma estrutura de conteúdo para e-commerce. O e-commerce, ele deve trabalhar com 2 coisas: informação e venda. Então você informa o seu cliente sobre um produto, sobre tudo que ele tem, né? Guias de compras, comparativos, diferenciais, conteúdos de apoio, FAQ, etc, etc, etc. E, ao mesmo tempo, você convence o cara a comprar. O desconto ajuda a vender. O frete para a tua região, se for mais rápido que de um concorrente, aumenta as chances de conversão. Todo mundo já tirou a foto? Depois, tem uma página de conteúdo. A maioria das páginas do Google, elas são ou de produto, ou de e-commerce, ou de um blog. Então, essas são as 2 principais estruturas de conteúdo. E um bom conteúdo, muita gente fala, ai, Diego, eu escrevi um conteúdo tão bom, mas ele não ranqueou. Primeira coisa, ele era bom para você ou para o seu leitor? Segunda coisa, mesmo o conteúdo sendo bom para o seu leitor, ele proporcionava uma boa experiência? Porque às vezes você entra num site, parece que está lendo a Bíblia, né? Aquele texto tudo juntinho, com a letra pequena, assim, você, cara, não funciona. Você não vai conseguir ler aquela informação. Então, a experiência da página é muito importante. Pensa na leiturabilidade, na usabilidade do seu conteúdo. Cria imagens úteis. Não coloca banco de imagens. Porque o banco de imagens é uma foto genérica que não diz praticamente nada em relação ao seu conteúdo e gera bounce rate, né? O que é péssimo, que derruba a sua classificação. Então, um bom conteúdo é aquele que informa e aquele que proporciona uma boa experiência. Uma dica boa é escrever parágrafos com poucas linhas, textos bem subdivididos em subtítulos H2, para que o usuário... Cara, ninguém lê um texto completo na internet, ou quase ninguém. As pessoas vão escanear o seu conteúdo, e quando acharem algo interessante, aí sim, elas vão ler. E aí vem a pergunta, né? Eu vou trazer agora um método para vocês entenderem o que a página de vocês deve ter. Então, o que vocês vão fazer? Pode tirar uma foto aqui na mesa, que é bem prático, é bem útil. Vocês vão no Google, vão digitar uma palavra-chave que vocês gostariam de ficar bem ranqueados, né? E você vai analisar os 10 primeiros resultados. E aí você vai elencar os principais elementos e informações existentes naquela página. Tudo. Vai pegar dos 10. No começo é de 10 mesmo, para queimar neurônio, para entender como é que aquilo funciona, e você vai correlacionando. Cara, você vai começar a correlacionar. Os sites estão na primeira posição, eles têm mais desses elementos. Os sites que estão mais para baixo têm menos desses elementos. Por exemplo, disso que eu fiz com a fritadeira. O primeiro resultado tinha, sei lá, 2.000 cacetados de produtos, a segunda página tinha 80. Ali é bem didático, tá? E vocês vão mapear isso daí e vão fazer correlações entre esses elementos e o melhor posicionamento. E aí você, depois, vai otimizar a sua página para que ela seja mais completa do que os outros, ou seja uma página diferente, que tem uma abordagem única. O Google vai privilegiar a página mais completa ou a página mais única. Isso aqui é uma técnica de SEO chamada Skyscraper. Trazendo de uma maneira mais didática, ó, página da Decolar,
como é que ela está estruturada. Cabeçalho, buscador, top destinos nacionais, ofertas, comparativo de destinos, etc, etc, etc. Então, você vai montar a estrutura e você vai comparando página a página e vai entendendo quais são os elementos que são importantes para o seu usuário. O legal disso tudo é que a SEO é baseado em dados. Então, a intenção de busca, você não tem que ficar... Você não é um psicanalista para falar para o usuário, assenta aí no divã e me fala o que você quer. Não, você tem dados para isso. E os dados são os próprios resultados que ranqueiam. Uma coisa muito importante, quem aqui sabe o que é um snippet? Levanta a mão. Pouca gente. O snippet nada mais é do que quando você pesquisa no Google e aparece esse resultado. Eu gosto de brincar chamando, isso daqui é o seu anúncio orgânico. E como é que você gera isso daqui? Isso daqui é o title da sua página. É um código HTML, mas é o título da aba do Chrome. E aqui é a meta description. O que você precisa aqui? Uma dica fundamental, né? Quando você estiver mais avançado nesse SEO, você vai poder quebrar essa regra. Mas antes de receber pelo menos 10 mil visitas por mês de busca orgânica, não quebre essa regra. Sua principal palavra-chave é esquerda. Por quê? Porque a mecânica disso? Não, porque o ser humano lê em F, ele vai ler da esquerda para a direita. Então, se tivesse, pesquisei creatina, tivesse potencialize seus treinos, não, eu quero creatina. Mas se eu precisar aqui creatina, pronto, matou a pau. E quanto mais atrativo for o seu snippet, mais as pessoas vão clicar. E quanto mais elas clicarem, mais tráfego você recebe e aumenta a probabilidade de você subir posições, porque o Google vai entendendo que o seu site é mais relevante. Aqui, principalmente para quem é dev, aqui é um checklist da URL amigável, pode tirar foto também, isso aqui é bem prático. Mas aqui, pessoal, eu gosto de pensar, né, o que a URL não pode ter? Ela tem que ter HTTPS, claro, né, tem que ser um site seguro. Ela não pode ter parâmetros que são interrogações, a não ser que seja do UTM, né, sem maiúscula, minúscula, tudo minúsculo, separado por hífen e a menor URL possível. Por quê? Porque é elegante. Ah, Diego, então uma URL gigante não vai ranquear no Google? Vai, mas uma URL gigante é pior de ser compartilhada no WhatsApp. Você não tem que pensar só no SEO, só no que o Google quer, você tem que pensar no seu consumidor. Uma URL curta é elegante. Você olha e fala, ainda mais quem trabalha com isso, você fala, pô, o cara pensou na URL, né? E vai ganhando alguns pontos e fica mais shareable. Vamos agora para o SEO. O homepage ficou claro, pessoal, o conceito geral e o que na prática vocês podem fazer? Então, o homepage é tudo que está dentro do seu site. E, por dedução, o off-page é tudo que está fora do seu site, né, didaticamente falando. O elemento, como eu falei lá de autoridade, o elemento mais importante de autoridade são os backlinks que o seu site recebe, né, que são os hiperlinks. Então, se alguém tem um site e menciona outro site, isso funciona como um voto de confiança. E para conseguir links, né, cara, não vale trocar link, tá? Isso gera punição. Não vale comprar link, né? Não entra em nenhum esquema de conquista de link. Na Conversion, a gente criou um método de conquista de links que, cara, eu sou apaixonado por ele. Que é o quê? A gente foi entendendo que da onde vêm os melhores links. Os melhores links vêm dos veículos de imprensa, que são sites que têm mais autoridade, porque todo mundo que tem um site, em algum momento vai linkar eles. Então, eles têm mais autoridade. Então, a gente pensou, como é que a gente hackeia para aparecer na imprensa com mais frequência, para os nossos clientes aparecerem com mais frequência, para a Conversion aparecer com mais frequência. Então, a gente uniu a disciplina de PR, que é assessoria de imprensa, com BI, que produz dados. Então, o site ele vai receber links dos veículos de imprensa, e vai distribuir essa autoridade para todas as páginas do site. Isso é chamado de juice. O que a gente fez para isso? A gente criou um índice de mercado que a gente traz mensalmente à audiência do e-commerce no Brasil, através de rankings categorizados. E esse é um produto que interessa para os nossos clientes, né, potenciais clientes, porque a gente atende e-commerce, interessa para a imprensa, e a gente juntou tudo isso daí, e interessa para SEO também, porque assim a nossa página é mais mencionada, seja com textinho lá, segundo isso da Conversion, blá, 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 ou segundo backlinks. Esse daqui é uma ferramenta Ahrefs, que ela mede os backlinks que uma página recebe. Olha só, essa página aqui, do nosso estudo, tem 112 links de páginas diferentes.
Existe uma métrica chamada Domain Rating, que é a nota que um domínio recebe, que vai de 0 a 100. Tá, nota 100 só o Facebook.com tem, né, para vocês terem ideia. A da Conversion, a gente é uma agência de 100 pessoas, né? A gente é grande no nosso segmento, mas em comparação, por exemplo, com a Local Web, a gente é uma empresa minúscula. O nosso é 67, da Local Web é 82. Como é que a gente conseguiu isso? Hackeando a imprensa. A gente criou coisas e conteúdos que a imprensa goste de falar para sermos mencionados, para ganharmos backlinks. E o nosso site como um todo tem mais de 1.400 sites diferentes apontando para a gente, e sites de qualidade, não adianta ter quantidade só. O que aumenta a autoridade. Se eu fosse começar, a gente começou isso em 2013, mais ou menos, de outra forma, não era esse índice, mas hoje, qualquer empresa de 5 pessoas pode criar um índice, pode criar pesquisas de mercado, isso não é para os grandes. Façam isso, mas produzam dados relevantes de qualidade. Indo agora, vamos pensar em resultados, né? Qual resultado o SEO gera? Qual resultado o marketing orgânico gera? Eu resolvi trazer os nossos próprios resultados da Conversion, porque eu posso falar com mais tranquilidade, não preciso de compliance, de autorização de clientes. Então, vou compartilhar alguns números com você e estratégias. Com a boa união de on-page e off-page, olha só, a gente conseguiu ficar na primeira posição para SEO. A palavra mais concorrida do Brasil, e se você for do Brasil, vai estar em outro idioma, mas fora também, né? Se você pesquisar agora, a gente está na terceira posição, mas SEO é isso, pessoal. SEO é emoção. Você chega na posição, você cai, você sobe. Cara, é uma montanha-russa emocional trabalhar com SEO. Se vocês não têm preparo psicológico, não trabalhem com SEO, na verdade, pessoal. E esse daqui é o tráfego nosso, como ele tem crescido nos últimos 12 meses. Ele cresceu ali, eu não tenho o número certo, mas acho que 650% em 12 meses. Que foi quando a gente começou uma nova estratégia de SEO nosso, né? Isso aqui é o tráfego lá do Ahrefs, né? Começa aqui bem próximo, aqui deve ter uns 5 mil, e ali chega em 35 mil. Né? Mas, pessoal, só tráfego é métrica de vaidade. Se tivesse 1 milhão de visitas e tivesse menos vendas, mais vale 35 mil visitas. Mas valem 5 mil visitas com boas vendas. O importante é como você correlaciona o seu tráfego, a sua audiência, com o seu resultado de negócio. Então, a conversion, né, como a gente deve fazer, a gente segue estratégia de marketing orgânico, a gente é uma agência que vende para outras empresas, ou seja, B2B, e o nosso mix de marketing está composto principalmente disso. Content marketing, digital PR, que é assessoria de imprensa, eventos, né, a gente tem um evento proprietário de SEO chamado SEO Summit, inscrevam-se. A gente tem uma plataforma de cursos gratuitos e pagos para educar o mercado, a gente tem nosso canal de social media, e a gente faz research, que são aqueles índices e pesquisas de mercado. E aqui que vem o grande ponto. Pessoal, o GA, ele é limitado para você entender o impacto que o marketing tem em suas vendas. Eu meço pelo GA, mas eu meço com a coisa que eu considero mais importante, que é chamado autoatribuição. Então, quando o seu cliente for mandar um formulário de contato para o seu site, ou estiver no checkout, pergunte para ele, em um campo aberto, não pode ser um campo fechado, como você nos conheceu. Você vai se surpreender que o canal de conversão, por exemplo, ele converteu via mídia paga, mas você vai descobrir que ele te conheceu através de indicação de um amigo. Mas ele foi lá, pesquisou a sua marca no Google, tinha um anúncio e converteu. Então, quando você olha no Analytics, você pode medir a captura da conversão. Quando você usa a autoatribuição, você descobre qual foi a criação da demanda. E olha que legal, para a gente, né? 33% vem de indicação e 33% de buscador. Né? Eu me surpreendi com isso daí. Né? É um número bastante alto, uma proporção bastante grande. E se você considerar o YouTube como buscador, que a gente tem vários vídeos lá também, isso vai aumentando. E né, social media também tem um impacto, embora menor. É engraçado, até e-mail tem. As pessoas encaminham a nossa newsletter. Né? Então, esse aqui é o nosso mix de busca orgânica. Então, mensure, especialmente se for B2B, as suas conversões não pelo last click, né, não pelo tráfego que a pessoa veio, mas pela autoatribuição que você vai se surpreender, eu te garanto. Com essas estratégias, no ano passado, a gente conseguiu crescer 48% em faturamento, né,
naturalmente, não são só o mix de marketing, passa pelo serviço que a gente presta, o que a gente oferta dentro do mercado, mas é uma estratégia totalmente sustentável de alto ROI e de alto impacto positivo para as pessoas. O que a gente faz muito é ensinar o que a gente faz. Eu não estou escondendo nada de vocês aqui, porque eu quero evangelizar, eu quero ensinar vocês. Na medida em que você vai educando o seu mercado, as empresas que precisam de quem execute aquilo, naturalmente vão chegar para você. Isso vale para B2B e também para B2C. Se você vende cosméticos, ou, por exemplo, você pode ter um blog falando de como usar, como fazer tratamentos, trabalhar com as dores das pessoas, a pele ressecada, etc. Pessoal, é isso. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Gostei bastante da empolgação de vocês, do sorriso. Muito obrigado. Foi realmente um prazer, uma alegria. Vocês tiraram foto, postem agora no Instagram, o pessoal lá do nosso time de marketing vai ver todo mundo que marcou a empresa. Não se esqueça, marcar a Conversion, o meu perfil e o perfil da Local Web para a gente fazer um baita barulho no LinkedIn. Todo mundo que entrar lá só vai vir falando disso daqui, você vai falar, pô, eu estava lá e eu participei disso daí. A gente tem tempo para pergunta? Isso que eu ia falar. Alguém tem pergunta para fazer para o Diego? Vamos abrir pergunta? Vamos lá. Boa tarde, Diego, tudo bem? Aonde? Aqui. Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Eu trabalho com SEO também. Legal. E a gente usa diversas ferramentas aí para mensurar resultados, né? Enfim, e uma dúvida que eu sempre fico quando eu vou montar um relatório para o cliente ou algo do tipo é a divergência de resultados de ferramenta para ferramenta. Eu costumo traçar uma média, mas eu queria saber de você se existe alguma ferramenta que você considera mais assertiva em resultado das métricas em geral, assim. Certo. Quando a gente fala de ferramentas de dados, de análise, elas sempre vão apontar uma tendência e não a verdade. É o importante ali você entender qual a metodologia estatística que ela está usando. Por exemplo, no Google Search Console, ele mede os cliques que o seu site recebeu dentro da página do Google. O Google Analytics ele vai medir o clique que foi registrado através do evento de JavaScript. O SEMrush, ele vai pegar todas as palavras-chave que o seu site ranqueia e vai criar uma estimativa de tráfego, assim como o Ahrefs. Então, assim, eu acho que vale a pena mostrar todos os dados, né, mostrar a evolução em cada um deles. Eu, particularmente, eu tenho olhado muito para Search Console e para o Ahrefs, que eu acho que trazem dados mais próximos do técnico. Né, mas você precisa mostrar dados de negócio também, porque as pessoas investem. Então, você pode ali pelo GA, demonstrar as conversões de last clicks, que ainda tem uma importância, e implementar um modelo de autoatribuição. Porque o que acontece? O SEO, ele cada vez menos é um canal de captura de conversão, mas ele é um canal de criação de demanda. Né? Então, as pessoas vão conhecer a empresa através de SEO, muito, e eventualmente vão converter em outros canais. E aí você não leva o mérito de um baita trabalho que você fez. Levanta a mão aí, pessoal, se tem mais alguma pergunta. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu estou me conscientizando agora da importância do SEO voltada para o e-commerce. Então, estou começando a estudar e entender um pouco mais para começar a fazer esse trabalho. Como a gente vai começar a fazer isso de maneira consciente, o que você indica para quem está começando a trabalhar o SEO dentro do e-commerce? Qual seria o primeiro passo? Por onde você indicaria para a gente começar? Tá, tem muitos caminhos. O seu e-commerce recebe mais ou menos quantas visitas hoje no total? Se você quiser abrir faturamento, fica mais fácil, mas se não quiser, fala mais ou menos quantas visitas, só para te dar um guide. Média de 35 mil, 40 mil visitas mês. Certo. Eu, se eu tivesse um e-commerce dentro desse porte, eu me aprimoraria em SEO. Eu terceirizaria, eventualmente, o tráfego pago com alguém que seja especialista, mas eu vejo muito sucesso também nos empreendedores que dominam tráfego dentro do e-commerce. Porque o e-commerce é o quê? Você comprar barato, ter um preço baixo e ter visitas na sua página. Então, é importante o empreendedor dominar esses 3 pontos. O que eu começaria? Eu começaria a aplicar as estratégias, medindo resultados,
faria cursos dentro da área e seria a executora. Quando você chegar num patamar, por exemplo, de 200K de faturamento, talvez esteja na Já hora... passou. Ah, entendi que era 35 mil. Não, é visitas. Você perguntou de Ah, visitas. tá. Então, nesse momento, se você já começou a desenvolver uma cultura de SEO, é o momento de você buscar uma agência, um consultor, ou se você souber como gerenciar o SEO, você também pode ter uma pessoa interna que execute muitas daquelas coisas que você faz. Então, assim, não existe uma resposta pronta, existem vários caminhos. Você entendeu o que faz sentido, mas eu sou a favor de ter o know-how de SEO dentro da companhia e trabalhar com consultorias externas para manter atualizado, para trazer insights, inputs. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui na frente. Esse eu conheço, hein? Fernando. Oi, boa tarde, prazer, Fernando. Parabéns pela palestra, sensacional. Obrigado. Uma dúvida que eu tenho, quando a gente fala aqui de SEO, por exemplo, eu fiz a construção do SEO em um e-commerce, com título, as tags na descrição, meta description. Como que funciona? Tem um período que eu tenho que fazer essa alteração, ou principalmente de título e meta description, ou não? Ou tem algum procedimento, tipo, a cada 6 meses ou a cada 2 meses? Como que funciona isso? O que você tem a dizer? Cara, não existe uma resposta para isso daí. SEO é um jogo de volume, né? Especialmente se estiver no e-commerce, cada vez mais as páginas de produtos são importantes. Então, eu recomendo você ir para a estratégia e olhar, por exemplo, as suas páginas, então, com qual posição média. Aí você foi lá, vamos supor que o seu site tenha 1000 páginas, você fez um baita trabalho, alterou o title, a meta description de 300. Qual vai ser a próxima hora de você mensurar? Acompanha o resultado dessas palavras, né? Qual foi o impacto que teve? Eu gosto de trabalhar com experimentos de SEO, que são como você faz de uma forma controlada testes, porque não existe uma resposta. Por exemplo, na Conversion, que é um site que tem bastante autoridade, às vezes a gente publica um artigo e ele fica na primeira posição em poucos dias. Às vezes demora. Quando você tem uma concorrência muito grande, vai demorar. Então, é preciso usar dados para controlar. Quer uma notícia boa? O workshop de experimentos de SEO vai ensinar a fazer isso de forma controlada, com estatística, com dados, para você controlar os seus experimentos de SEO. Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvida? Só levantar a mão aqui. Fala, Diegão, beleza? Fala. Sou Pedro, prazer. Você falou de um negócio ali muito legal, que é da autoatribuição, certo? Sim. E uma coisa que eu descobri recentemente, na real, foi que a gente olha lá no nosso CRM de vendas, olha no Analytics, no Face Ads e fala, caraca, aquela campanha é muito boa. Fácil de calcular o ROI, ROAS, etc. E você comentou sobre a autoatribuição. Cara, como que eu faço para saber da onde que o cliente conheceu a gente? Talvez ele tenha conhecido de algum outro lugar, mas, né, converteu ali no Facebook ou no Google. Enfim, como que a gente atribui isso a outras coisas, campanhas, blog, enfim? Certo. Vou fazer uma pergunta de uma metáfora clássica. Quem aqui confiaria a raposa para vigiar as galinhas? Alguém confiaria? Levanta a mão se alguém deixaria uma raposa cuidando das galinhas. Não, né? Mas, em marketing digital, olha só, a gente deixa o Google e o Meta cuidando das nossas métricas. É a mesma coisa de deixar a raposa olhando, cuidando das galinhas. Ela vai defender os seus próprios interesses. E todos os modelos de atribuição disponíveis na internet hoje, mais populares na internet, eles favorecem o last click. Então, por exemplo, dentro do... Até onde eu sei, tá? Eu não sou especialista em tráfego pago de social ads, mas eu vejo que o remarketing é o mais poderoso ali, né? Seja para infoproduto, seja para pessoas que acessaram o seu site, seu e-commerce, aí ele vai lá e gera uma boa conversão. E ele ainda tem uma mentira, ou pelo menos tinha, que se a pessoa visualizasse um anúncio e comprasse de outro lugar, ele falava que ele foi responsável pela venda. Então, isso é um problemaço. Quando você vai para o Google Analytics, ele foi criado para olhar para last click. Ele é muito bom para isso, tá? Mas a própria ideia de last click favorece quem vende publicidade, porque a publicidade domina esse fundo do funil. Então, quando você pesquisar qualquer coisa no Google, vão aparecer primeiro anúncios. Quando você pesquisar a marca de uma empresa, aparece primeiro anúncio, a pessoa clica na marca e converte. Aí você fala, uau, meu anúncio de Google Ads converte para um
mas talvez não. Então, o que você tem que entender e fazer? Eu gosto de pensar na jornada do consumidor. Você é B2B ou B2C? É B2B. Tá, B2B para isso é muito fácil. Você pode entrevistar um grupo de clientes, né, e perguntando como ele te conheceu, o que te levou a comprar, estudar o comportamento dele, e você vai mapear a jornada dele. Quando alguém vai converter no seu site, você vai lá no formulário de contato, você vai perguntar como nos conheceu. Aí essa pessoa vai falar como conheceu, que é a autoatribuição. Esse deve ser um campo aberto, tá? Existe um trabalho bem grande depois de planilhar isso tudo, que é o que eu fiz aqui. Eu perguntei para a pessoa como conheceu. A pessoa colocou pesquisando na internet. Bem, pesquisando na internet igual buscador. No Instagram, Instagram igual rede social. E aí você vai montando essa atribuição e você vai usar cada uma das metodologias de forma complementar. Eu não acho que exista uma única metodologia de mensuração de performance, né? São várias que você... É tridimensional, sabe? Não é binário. Né? Não é só last click, não é só autoatribuição. Eu gosto de olhar para autoatribuição, last click, sim, para entender aonde ocorre a captura de demanda, porque se, por exemplo, sei lá, se tiver algum problema de repente, seu concorrente começou a comprar sua marca, caiu sua conversão, né, você não pode ignorar isso daí que vem através do last click. E tem um terceiro ponto, que é isso daí uma história mais avançada, que é através de share of search. Né? Isso vai valer para empresas médias e grandes, que você vai medir as buscas pela marca, e você vai acompanhar qual que é o interesse do mercado sobre aquela empresa baseado nas buscas pela marca. Porque quase 80% das vendas, 70%, vem de pessoas que buscam pela sua marca. E aí você vai pensar, quais são as alavancas de crescimento que fazem com que essa marca seja mais buscada. Isso é super difícil, isso é de longuíssimo prazo. Eu já consegui implementar isso em 3 empresas, eu acho. São 3 cases dos quais eu me orgulho bastante. E esse, para mim, é o futuro da atribuição. Né? Então, você conseguir encontrar quais são os gatilhos que fazem o interesse pela sua marca aumentar. Repete para mim só qual que é o nome dessa última que você falou? Share of Search. Parcela de buscas. Pesquisar, a Conversion vai estar nas primeiras posições explicando a metodologia disso. Ótimo. A última, ali no fundo. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria saber, eu queria mais uma visão tua de como que vai ser agora, o quanto o SEO vai se tornar mais relevante agora com a exclusão dos cookies. Você dá um pensamento em relação a esse novo cenário que está se desenhando? Ótima pergunta. Eu não sou especialista em cookies, né? Isso daí impacta bastante o mercado publicitário. Há uma estimativa de que o ROI decaia em torno de 15% por causa da exclusão dos cookies de terceiros, né? Então você só vai poder ter acesso ao seu próprio cookie. Mas na minha filosofia de marketing, eu olho mais para um macro, né, para a construção do interesse pela marca e pelo resultado final. Então, por exemplo, dentro do SEO, a exclusão dos cookies não vai ter impacto, né? Eu acho que nem muito positivo, nem muito negativo. Talvez tenha um pouco mais de impacto positivo, porque as empresas investiriam mais em SEO na medida em que conseguem obter algum ROI mais positivo. Mas o que eu gosto de olhar muito é para essa jornada do consumidor. Como ele te conheceu, como ele passou a te considerar, como ele foi navegando até o momento da conversão. E os cookies e a mídia de performance hoje está muito no fundo do funil, né? Então, assim, vai reduzir o ROI. Eu acho que o mercado todo, cada vez mais, para você ter ideia, de 3 a 10% das pessoas estão prontas para comprar. E o marketing de performance, o marketing de advertising online como um todo, atua nisso daí. Só que tem os outros 90%. Eu me interesso, sobretudo, por esses outros 90% que não estão prontos para comprar ainda. E ali, o próprio uso do cookie, ele, hoje, mesmo com o cookie do jeito que está, ele não é muito útil, entendeu? Porque, imagina, por exemplo, você você estava falando com um colega num bar, e ele falou de um tênis muito maneiro. E, de repente, esse tênis está se tornando popular, você ficou interessado, aí você foi lá e viu um banner de mídia programática, né, e depois você foi lá e pesquisou no Google e comprou. No Analytics vai parecer que você comprou pelo Google. A mídia programática vai falar que foi ela, mas quem te influenciou foi teu amigo. Então,
eu gosto de olhar para essa jornada que inclui o que é chamado de dark social, que é o que não aparece nos softwares, entendeu? Então, nesse sentido, eu vejo um impacto menor dos cookies e que o mercado ele vai ter que mudar para outra visão de brand performance, né, de construção de marca para ter força e ter interesse de vendas. Essa é uma discussão complexa, longa e interessantíssima. Muito bom. Palmas para o Diego novamente. Cara, parabéns. Foi muito Obrigado. além do SEO, entrou em jornada de compra e é isso, né? Isso tem que olhar sistematicamente para tudo. Muito bacana. Pessoal, antes de liberar vocês, queria dar alguns recadinhos sobre a pausa, almoço que vai ter agora. Primeiro, para quem não andou ainda pelo evento, se vocês saírem da sala aqui, totalmente à esquerda, depois do salão de negócios, tem food trucks com várias opções para vocês poderem almoçar. Um pouco antes, tem também um restaurante ali do próprio Blue Tree, aqui da onde é o evento. Também tem almoço ali com um valor bem bacana, dá para comer aqui. Então, tem várias opções. E não esqueçam do aplicativo. Então, para quem não está no aplicativo, entra lá, aproveitem a pausa. O retorno é às 2h05, às 14h05, onde tem ali uma gamificação do aplicativo que, se vocês forem fazendo, ainda podem ganhar mais brindes. Bom almoço, bom networking e até já já. Até, obrigado, pessoal.